Oi, gente! Bem-vindos a mais um Aleatoriedades com Bianca Bonami. Eu sou Bianca Bonami e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional neste mundo. O chazinho de hoje é um chazinho de morango com chá preto para dar aquela reenergizada, né? E uma adoçada na vida. Pois bem, quando eu me formei no colegial, o curso que eu escolhi para fazer foi Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Uberlândia. Inclusive, UFO ao contrário, é UFO. Sim, eu entrei com 17 anos na faculdade em 2012, logo no final de uma greve. E assim, eu entrei na biologia com altas expectativas, assim, a princípio, de que eu ia estudar muito, que eu ia fazer concurso, entrar pro IBAMA. Só para em 2022 eu descobri que concurso pro IBAMA cobra mais lei penal do que as leis sobre o meio ambiente. E, bem, eu comecei muito bem a minha faculdade, tive lá as minhas matérias de anatomia humana, citologia e histologia, sistemática filogenética e algumas matérias de licenciatura. Inclusive, eu não odiava as matérias de licenciatura. Dessa vocês já percebem que eu nunca quis ser professora. E, no entanto, em algum ponto da minha vida, eu decidi que ia seguir carreira acadêmica na faculdade. Logo eu, que não consegue ficar sentada uma hora estudando direito. TDAH? Não sei. Ansiedade? Sim. Mas comecei, então, aí trilhando a carreira acadêmica, fazendo a minha iniciação científica na área de ecologia comportamental de formigas. A princípio eu escolhi essa direção porque eu já conhecia de antes o professor dessa área, ele era pai de um colega meu do colegial, então meio que, conheço ele, acho que eu vou por aqui mesmo. Eu não durei 6 meses, eu fiquei só o tempo da bolsa, que foi 6 meses. E, bem, a bolsa de iniciação científica na época era uns R$400. Não é muita coisa, pra ser sincera. Mas na época eu tava achando o máximo. Até eu ter que pesquisar formiga, aí eu parei de achar o máximo e desisti. Então, isso foi tipo coisa de terceiro, quarto período. Aí eu briguei com meus colegas de sala por algumas desavenças. Que eu não queria passar cola, mas todo mundo queria cola. Mas eu não queria passar cola porque eu não sei passar cola. Até que chegamos a quinto, sexto período, mais ou menos, a gente estava vendo a parte de morfologia vegetal, fisiologia vegetal, sistemática vegetal, e que foram matérias que eu gostei muito, e decidi que eu ia fazer minha carreira acadêmica na parte de levantamento e identificação de espécies arbóreas. Sinceramente, até hoje eu gosto muito disso, adoro ir pro mato e identificando árvore enquanto estou caminhando. Caminhar no mato comigo é assim, eu vou indo, ó aquela uma sucupira, ó aquela jatobá, ó aquela outra sucupira, olha aquela uma sucupira preta, aquilo ali é um sapoti, vamos pegar uma fruta. Essa é a experiência de no mato comigo. Já deixo claro aqui que essa é uma área pouquíssimo explorável na faculdade, pelo menos aqui na UFO, quase não tem professor que trabalha com levantamento e identificação de espécies, e o que tinha, ele era um pouquinho mais frisado, sabe? Sempre que eu precisava dele, ele desaparecia. Então, o meu TCC foi feito na base do ir pro campo, na época o meu namorado, eu acho que eu só namorei inclusive pra ter alguém pra ir no campo comigo, e fazer a pesquisa por mim mesma. Aí eu defendi o meu TCC, deu tudo certinho, né? E, bom, graduei em 4 anos, que um pouquinho mais rápido que a média. Normalmente o pessoal da biologia consegue graduar em 4 anos e meio, 5 anos. Porém, eu era uma perfeccionista que me recusava a ter que repetir matéria. Então, pelo menos tirar 60 nas matérias que eu odiava, tentava tirar, porque eu não queria repetir matéria. Eu ainda me orgulho um pouquinho disso, mas isso também não é motivo pra brigar com seu coleguinha de sala, tá bom? Eu já deixo dito aqui, não brigue com os coleguinhas de sala, sua vida depois fica miserável. E aí, mal terminei a graduação, já decidi emendar aí no mestrado na UFO também em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Que pra mim é o que mais fazia sentido. E diretão assim. Infelizmente, o meu orientador da época não estava orientando
para mestrado, então eu tive que ir atrás de outro professor. E arranjei outro professor, só que aí eu não poderia mais trabalhar nem com levantamento e identificação de espécies, e muito menos com o que eu realmente queria trabalhar, que era sementes, frutos de árvores. Isso aqui é uma semente de jatobá do cerrado, por exemplo. Tem uma coleção delas aqui, e na época era o que eu realmente queria fazer, mas não tinha ninguém que pudesse me orientar nisso. Então eu fui na onda do orientador que eu escolhi, que era a polinização. Mas aí que eu pulo do gato no mestrado. Você tem que ter pelo menos um mínimo de gosto por ler artigo científico. E eu odeio ler artigo científico. Por mais que eu entenda bem inglês, por mais que eu entenda assim a linguagem científica, eu demoro uma semana para ler um artigo de 4 páginas, enquanto o livro de 130 capítulos eu leio em 3 dias. Entende aí o problema da coisa? E desde sempre eu nunca gostei de ficar sentada para estudar. Eu começo a devagar demais, eu começo a ficar tremendo, sabe? Eu não sirvo para ficar sentada estudando, lendo artigo. E isso foi realmente horrível para mim na faculdade, porque eu precisava ler artigo. Tinha uma matéria inteira que era só sobre discussão de artigo. Pelo menos eu era determinada o suficiente para não ter que repetir matéria. Até porque eu tinha uma bolsa de mestrado, dependendo de eu não repetir matéria para recebê-la, né? Então, mas já no primeiro semestre de mestrado eu já terminei acabada nisso, e isso porque eu não tinha nem começado a fazer a minha pesquisa. Tá, mas aí eu e o orientador, a gente determinou que eu iria estudar, e aí eu já comecei logo ali, início do segundo semestre do mestrado, a ir para campo e explorar, ver se eu encontrava algumas áreas interessantes para minha pesquisa. Só que aí, uns 3, 4 meses depois, a área pegou fogo. Porque Uberlândia, quando chega agosto, setembro, agora em 2024 começou em maio, pega todo fogo, parece até combustão espontânea quando não é. Que é a pessoa que adora botar fogo nas coisas, apesar de ser ilegal, apesar de ser crime ambiental. Mas enfim, a minha área toda pegou fogo e eu tive que trocar o alvo da minha pesquisa. Nessa já tinha se passado 8 meses desde que eu iniciei o mestrado. E tempo correndo. E são só 2 anos para fazer a pesquisa, né? Mas ok. Mudamos o objetivo do que eu pesquisaria, né? Mudamos a área também, eu fui para outro lado da cidade. E lá eu comecei a ir para campo de fato. Eu ia religiosamente, 3 vezes por semana, às vezes até 5 vezes por semana. Todo dia eu tava lá no campo, 6:30 da manhã. Estivesse o frio ou o calor que fosse, eu tava lá. Fazendo a minha pesquisa, fazendo os meus experimentos com as flores, fazendo polinização à mão, né? Indo observar quais espécies de beija-flores apareciam nas flores que eu estava estudando, que era a cana do brejo na época. E eu fiquei 6 meses nessa, porque eu precisava era da semente dessa cana do brejo para fazer o meu experimento depois. Então foram 6 meses só nisso. Mas aí o que aconteceu? Eu viajei um final de semana. Geou na área de estudo, matou todas as minhas plantas. Eu não tinha mais o que estudar com elas. E nenhuma delas da semente tinha dado semente ainda. E nessa, já era 1 ano e meio do meu mestrado. E eu não sei se vocês sabem, mas vocês só têm 2 anos para fazer uma pesquisa inteira e escrever uma dissertação inteira. E eu perdi 2 projetos. E nessa, o meu orientador já tinha desistido de mim. Ele pegou assim, me jogou um pós-doc dele, falou assim: toma, esse aí é o seu orientador, você vai fazer esse tema aqui, que eu não sei nada, mas ele sabe. Você vai falar com ele, tá bom? Que eram meta-análise de redes de interações de uma área cerrada aqui da cidade. Vocês não precisam saber o que é isso, saibam apenas que é cansativo. Só que aí o que acontece? Eu não sabia nada sobre rede de interações. Eu tinha feito uma oficina de 1 semana sobre o tema. Mas aí eu cheguei pro meu orientador e ele falou, e ele que tinha dado essa oficina, né? O orientador chegou e falou: então, você lembra de tudo que você estuda na oficina, né? Ótimo!
Agora se vira. Mais ou menos isso. Um pouco mais de tato, talvez. Mas basicamente, eu lá não sabendo o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que analisar, e ele também, toda vez que eu perguntava, ele só me dava um artigo pra ler. Eu ia lá. Ô, orientador, eu tô com uma dúvida, como é que eu interpreto esse e esse dado? Toma esse artigo, e esse outro artigo, e esse outro artigo. Ô, orientador, qual é o método que eu posso usar aqui nesse software? Porque eu não entendo muito bem ainda como é que funciona. Ah, você não entende como esse software funciona? Mas a gente fez aquela uma semana de boa. Você tem certeza? Toma aqui esse artigo e esse outro artigo aqui pra você estudar, né? E saber como fazer. E na terceira vez que isso aconteceu, eu desisti. Porque se você nunca lê um artigo científico, saiba que ele nunca vai ser escrito pra você entender de maneira fácil. Primeiro que a maioria deles é em inglês. E apesar de eu ser proficiente em inglês, isso não significa que interpretar um artigo científico em inglês seja fácil. Nem em português é fácil, imagine uma outra língua. E ainda por cima, ele nunca me respondia nada de maneira direta. Ele não respondia, para esse resultado você interpreta assim. Não, eu tinha sempre que ler tudo para tentar entender, e por mais que eu lesse os artigos científicos, eu nunca entendia nada. Porque eles não são escritos de uma maneira que você consiga entender se você não for um expert na área. Porque para fazer coisa de rede de interação, você tem que saber de programação, de software. Eu mal sei estatística, imagina. Fiz 3 matérias de estatística, quase bombei nas 3. Passei raspando assim. Imagina o meu terror. E, bem, por fim, meu orientador e o orientador não davam uma mínima pra minha pessoa. E nessa, eu já tava beirando burnout, porque eu tava fazendo tudo sozinha. Eu tava tendo crise, eu cheguei a ter crise de ansiedade na época, chorando muito em cima do que eu tava escrevendo e muito insatisfeita do que tava saindo da minha dissertação. Eu tive que fazer dilação de prazo para conseguir apresentar, uma dilação de quase 2 meses. Mas eu apresentei a dissertação, eu recebi elogios do pessoal que estava na banca. A única pessoa que não me elogiou foi o meu orientador. E eu descobri que o meu orientador não sabia que eu estava indo pro campo na época, que eu estava indo no campo quase todos os dias da semana, às 6h30 da manhã. Ele não sabia. Eu não sei como que ele não sabia, considerando que eu estava sempre ali coletando dados para fazer a pesquisa. Depois disso, eu precisei tirar quase um ano sabático aí para me recompor, né? Aí nesse ano sabático eu decidi que eu iria estudar inglês e fiquei estudando inglês. Aí veio a pandemia e todo mundo ficou preso em casa e eu acabei tendo que estudar inglês por videoaula, o que foi meio deprimente. Aí em 2021 eu arranjei um emprego na minha área, na área de consultoria ambiental, que era uma das minhas opções também. Eu fui contratada como analista ambiental 1. Na época eu fiquei muito feliz, né? Porque afinal, nossa, eu tô empregada, agora eu sou CLT, tenho vale refeição, vale transporte, que eu vou poder guardar, porque a empresa é quase do lado da minha casa, eu passo de bicicleta e não vou precisar ficar pegando transporte público nem nada. E no início foi muito bom. Eu escrevia muito relatório, eu ia de vez em quando para campo, e era tranquilo. Teve aí uns pormenores aí que não preciso tocar no assunto agora. De maneira geral, foi um emprego muito tranquilo. Até que eu comecei a ter que ir para quase todos os campos. E para quem não sabe, campo de flora, de consultoria, é a coisa mais cansativa que tem. Porque você tem uma área inteira, pega aí. Então, uma área pequena seria uns 3 hectares que você teria que caminhar ela inteira, fazendo levantamento de todas as espécies arbóreas dentro daquela área. E às vezes era coisa pouca, coisa de 3 árvores, mas algumas vezes, na maioria das vezes, acabava fazendo planilhas de mais de 1.000 árvores, algumas mais de 1.500. E isso eram campos que durava mais de mês que eu tinha que ficar indo a campo, semana sim, semana não, semana sim, semana não, para conseguir coletar tudo. E quase nunca é um campo tranquilo de ir, que é um pastinho, uma graminha baixa, um lugarzinho plano. Não. Na maioria das vezes, eu tinha que ir nos campos em que a braquiária era da minha altura, assim,
de 1,5 m, para mais de 2 metros de altura, quase, em alguns casos. No geral, é 1,5 m. E muitas vezes eu tinha que ficar subindo e descendo o morro dentro da braquiária. Então, lugares extremamente perigosos, né? Muito fácil de quebrar um pé, por exemplo, porque com a braquiária cobrindo tudo, você não consegue ver onde você está pisando, então vai que você pisa num buraco e vira o pé. Teve uma vez em particular, foi dentro de uma mineradora. Inclusive, eu faço referência a ela no vídeo ali que tá nesse card. Desse lado, não sei, tá no card. E o que aconteceu? A gente teve que fazer um levantamento de emergência e eles levaram a gente pra área, que era um morro com braquiária normal. O que eles não falaram pra gente, o pessoal que acompanhou a gente que falou depois, era uma área de soltura de animais selvagens que eles encontravam, e muitos desses animais eram serpentes peçonhentas. Então, no período de 10 minutos, a gente topou com uma cascavel e 2 urutus, que são extremamente peçonhentas. Uma mordida delas, em 1 hora você, E ninguém tinha avisado pra gente. Então, apesar da gente estar ciente que tem que tomar cuidado, ainda assim, a densidade de animais peçonhentos na área era muito maior do que eu estaria acostumada. No geral, eu nem sequer encontro animais peçonhentos nos campos que eu vou. Eu nem sequer uma ave, às vezes eu vejo. E, no entanto, nesse campo, em 10 minutos, foram 3 peçonhentas que, com uma mordida, a gente ia de arrasta. Você lembra que eu falei que quase ninguém ia para a área de levantamento de espécie botânica na biologia? Pois então, isso reflete nesse mercado de trabalho. Então, aqui na minha cidade, em Uberlândia, que apesar de ser uma cidade grande, eu sou uma das pouquíssimas biólogas que fazem levantamento. Então, o que acontece? Eu comecei a ter que ir para campo toda semana, e campos assim que era, de pelo menos uns 4 dias. Teve um que eu fui daqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, até quase Paraguai. Eu tive que parar. Aí quando eu tava voltando pra Uberlândia, me falaram, Bianca, vai pra São Paulo pra fazer levantamento lá. Aí eu já tava uma semana fora, eu tive que ficar mais 2 dias fora. Nesse dia eu meio que briguei com a minha gerente. Mas enfim, ficar mais 2 dias fora sem ter lavado uma roupa. Imagina o fedor que fica, a roupa de campo, né? E aí eu voltei. Nossa, foram 9 dias de campo e esses campos tinham sido no Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso do Sul é um pânico, porque você anda 500 quilômetros de carro, não tem nada, absolutamente nada, um absoluto vazio, você não encontra nenhum postinho pra você parar, pra pedir uma informação, pra ir no banheiro, nada. E a pessoa que tava me acompanhando, que era o motorista, a gente quase ficou louco, preso no carro por 6, 7, 8 horas seguidas. Nossa senhora, dá até agonia de lembrar. E depois toda semana, segunda eu ia pra campo, sexta eu voltava, passava o final de semana, segunda eu tava indo pra campo de novo. E foi assim por uns 4 meses. E detalhe, 2 anos, mais de 2 anos nessa empresa, eu não tinha tirado as minhas férias. Entenderam onde eu quero chegar? Eu também não recebia pelas horas extras, que chegou uma época que eu tava com 70 horas extras, assim, pra poder queimar. Eu nunca recebi monetariamente, sempre tinha que arranjar um jeito de descontar tirando folga. Mas o pior de tudo é que ali nos meses finais da minha época na empresa, eu queria marcar as minhas férias e não conseguia, porque eu já tava com o campo marcado daqui a 1 mês. Era início de fevereiro, e quando eu ia ver no calendário, já tava campo marcado pra mim em meados de março. E como é que eu faço? Como é que eu marco férias desse jeito com campos programados pra daqui a 1 mês e meio? Sabe? Aí nos 2 anos e pouquinho que eu fiquei lá, eu não consegui tirar as minhas férias remuneradas. Eu me arrependo de ter me demitido antes de ter tirado as coletivas, porque pelo menos eram férias remuneradas. Mas eu tava tão pilhada, eu saí tão pilhada de lá, eu não tinha nem tempo pra ir na fisioterapia e cuidar do joelho que eu tinha machucado enquanto trabalhava. Então assim, não dava. Eu percebi ali que não consigo trabalhar desse jeito, nessa área, não desse jeito. E ainda por cima tem mais uma camada.
aí. Porque é o quê? Eu fiz biologia com a expectativa de que eu iria proteger o meio ambiente, né? Só que 95%, acho que até 99% do trabalho que eu fazia como consultora ambiental, como analista ambiental, era identificar árvores para elas irem para o chão, para serem cortadas, serem substituídas por placa solar, por mineração, por eucalipto. E quando isso começou a me desgastar por dentro de um jeito, minha culpa começou a me corroer por dentro de um jeito, que eu estava trabalhando justamente contra aquilo que eu tinha jurado na minha graduação. Aí eu decidi parar. E mesmo já tem mais de ano que eu me demiti da empresa e eu decidi virar consultora autônoma. E ainda assim eu seleciono bastante o tipo de coisa que eu quero fazer. Por exemplo, hoje em dia eu já me recuso a trabalhar em mineração, porque simplesmente me desgasta de um jeito que eu não concordo. Até porque eu detesto mineradoras. Trabalhar em mineradora é um uó. Então, eu prefiro não trabalhar. A não ser que minha conta bancária esteja muito desesperada. Aí, quando não tem opção realmente, aí... Mas se eu não precisar, eu não vou. E mesmo se eu precisar, às vezes eu fico assim... Fico com dedos pensando... Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que isso vai me trazer uma paz mental? Ou vai me trazer mais culpa? Isso, como bióloga, realmente me pegou, sabe? Por isso que hoje eu sou mais feliz sendo uma bióloga de redes sociais, fazendo uns videozinhos das redes sociais aí, principalmente pro Instagram. TikTok eu não tenho porque eu tenho medo da plataforma do TikTok. E aí, concomitantemente com a minha saída da minha empresa de consultoria, eu estava fazendo aulas particulares de teatro. Aula de teatro, porque apareceu pra mim no Instagram e eu pensei, eu sempre quis fazer, eu tenho aqui a minha graninha, eu vou fazer, né? Vou fazer. Então, eu fiquei no teatro até o final do ano, apresentei e tudo mais. Conversei bastante com a minha professora de teatro na época sobre isso, conversei muito com a psicóloga também sobre isso, sobre o que era hobby, o que era parte de trabalho. E eu cheguei à conclusão que, no meu desespero de me encaixar em sociedade, eu coloquei aquilo que era um hobby, que no caso é campo, é mato, é árvore, eu coloquei na caixinha da profissão, e aquilo que eu realmente queria fazer de profissão, que era arte, eu coloquei no hobby. E isso, toda a minha vivência profissional e pessoal também, porque foram coisas que foram se desgastando. Aí o que eu decidi fazer hoje, 2024, eu, Bianca Bonami, fiz a prova de portador de diploma para a UF de novo, e agora estou matriculada no curso de teatro, que vai começar agora em agosto, e eu estou super animada. Para muitos, isso parece uma loucura, né? Você largar para trás uma profissão que já estava consolidada no meio da consultoria, como pessoa de levantamento de árvores, uma pessoa competente no trabalho que ela faz no levantamento. Realmente quis largar isso para trás. Inclusive, eu assinei contrato com uma agência para fazer figuração e tudo mais. Então, eu faço figuração de vez em quando, isso também é uma rendinha extra que eu faço. Freelance eu faço agora para conseguir os meus trocadinhos, para eu conseguir manter agora o meu curso de dança, que a dança eu ainda faço particular, o meu sapateado, o meu contemporâneo, e quero manter na medida do possível, porque eu sem dança não sou nada. E eu quero agora levar muito a sério esse meu curso de teatro. E é isso. Agora é nesse ponto da vida que eu tô, uma segunda graduação em uma área profissional completamente diferente do que há 10 anos atrás. E o que eu quero dizer com esse vídeo é que nunca é tarde demais para você começar de novo. Eu tenho 29 anos, para quem não sabe, e decidi com 29 anos que eu vou ser, sim, artista. Eu sempre fui artista, sempre desenhei, sempre dancei, sempre atuei muito, e agora eu quero levar isso pra frente, de verdade. Mas é isso, gente. Obrigada por me escutarem aqui. Me sigam aí nas minhas redes sociais, se quiserem seguir como tá indo a minha vida de artista. Se você curtiu aí dessa conversa, dá aí um joinha. Se você tem alguma história de vida que você queira compartilhar, alguma opinião, deixa aí nos comentários.
E se você tiver um amiguinho conhecido que tá aí numa trajetória parecida, compartilhe esse vídeo com ele, talvez algum familiar também. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima!